Fala galera, diretamente aqui da Casa da Link. Estamos Monk no Vale do Silício, essa temporada aqui conversando com brasileiros que estão por aqui. E vamos falar hoje com estudantes que estão de passagem em um pequeno espaço de tempo. Eu sou o Eduardo, sou fundador e CEO da Monk, estou aqui com uma galera bem massa da Link, se você puder se apresentar. Começando de lá para cá. Fala pessoal, prazer, meu nome é Bruno, sou estudante da Link, empreendo na consultoria financeira hoje, mais voltada para o nicho de médicos, e estamos aqui no Vale, explorando o mercado, conhecendo as Big Techs, entendendo como é que eles estão sempre na vanguarda da tecnologia e tendo esse privilégio de conhecer um pouco do mercado. Boa. Eu me chamo Joana, eu sou engenheira mecatrônica, estou fazendo minha segunda graduação na Link agora. Eu tenho uma startup no Brasil, a gente está abrindo uma tese de CRM invisível com AI, então eu estou aqui no Vale do Silício abrindo capital, levantando a primeira rodada da Kolbe, né? E estudando um pouco mais sobre inteligência artificial, falando com outros CTOs e outras empresas. Meu nome é Matheus, também sou estudante da Link. No Brasil é uma empresa que chama Experimenta.ai. Nós fazemos data collection através de sampling para o mercado de bebida e comida, mais focado em empresas no Brasil mesmo, de middle market assim. Então é isso. Prazer estar aqui com você, Eduardo. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Fala galera, meu nome é Murilo, eu sou desenvolvedor de software e hoje eu tenho uma software house. Cara, eu vim aqui para o Vale do Silício principalmente buscar aumentar a clientela e também para conhecer muito do ecossistema de startups que a gente possui aqui no Vale do Silício, né? Tanto em relação a faculdades como Stanford, Berkeley, quanto eventos que a gente tem aqui. Então, são 2 meses que a gente vive intensamente buscando fazer o máximo de conexões possível. E contem pra gente, pode ser você, Joana, como é que vocês fazem para vir para cá através da Link, quanto tempo dura o programa, e aí quem quiser complementar junto com ela, fica à vontade. Boa. A gente tem um processo seletivo dentro da Link, então todos os alunos da Link, eles podem participar dos LODs. LODs são casas da Link fora do Brasil. Então a Link tem casa em Boston, Madrid e aqui em Palo Alto, onde eles selecionam alunos específicos para vir para cá. A gente se inscreve, abre o período de inscrição todo semestre e a gente se inscreve para passar 2 meses em uma dessas casas. O processo seletivo, eles analisam qual é o seu... quais são as suas KPIs, né, as suas metas que você tem que bater aqui, qual o seu fit com o resto da equipe e se você vai ter uma boa convivência aqui. Então, a gente passa por esse processo de entrevista com o head do Lodge e uma dinâmica em grupo e depois eles selecionam as pessoas que têm as melhores metas e que têm a melhor convivência em grupo. O objetivo aqui, além da gente vir aqui para o Vale do Silício, para essa baita casa, é realmente falar com o máximo de pessoas o possível e fazer um network muito pesado, em um nível muito alto, principalmente para elevar o nome da Link, assim, para fora do Brasil também, mas também para a gente conseguir, com os nossos próprios objetivos pessoais, a gente conseguir chegar mais perto dos nossos sonhos. Então, acho que esse é o principal objetivo. E me expliquem na prática como é. Vocês falaram aí de ter networking, fazer negócio, mas eu que estou de fora não fica tão claro para mim, assim. Quem que vocês conhecem, aonde vocês conhecem, o que vocês fazem no dia a dia? Você explica pra gente? Então, Edu, quando a Link aprova você, meio que você acaba tendo um mês e meio para se organizar lá do Brasil para vir viajar, né? Então, a viagem e a organização começa daí. O mais importante e é uma coisa que é um desafio muito particular e eu acho que acaba não fazendo tanto sentido entrar em detalhes, mas querendo ou não, a Link está te desafiando também a você desenvolver uma parte da convivência e do lado pessoal muito forte. Então, aqui na casa, por exemplo, eu tenho a responsabilidade de por exemplo, estar checando como é que está o estado da casa, eu tenho a responsabilidade de marcar as limpezas, de a gente organizar o calendário de limpezas como um todo. Como é que tá o estado da casa? Cara, você que me fala, né? You tell me. Mas, assim, cara... Então a gente se divide em algumas atividades, por exemplo, eu tenho essa atividade, a Joana tem a atividade de ser shopper, então ela tem que buscar
comprar, adquirir as coisas que a casa está faltando. Então, o Matheus tem uma outra responsabilidade de liderança e o Murilo tem outra responsabilidade de marcar eventos. Então, cada um vai se organizando desse jeito aqui na dinâmica da casa. Mas o principal é, a Link espera que você monte o seu próprio horário, o seu próprio cronograma. Logicamente, eles dão sugestões de, por exemplo, 60% do seu tempo. E aí você pode tangibilizar de várias formas. Você dedicar ao trabalho, 40% você dividir 20% em acadêmico e 20% em objetivos pessoais, como viagens. Então é para ser uma viagem mais integrativa e completa que abranja tanto o lado acadêmico como o lado de negócio. Eu acho que é principalmente um pouco isso. do networking que você tinha comentado, a Link tem essa casa e a casa assim, é bem grande, então ela já é feita para a gente fazer vários eventos aqui. Então uma forma que facilita assim, ampliar o nosso networking aqui. Então a gente faz diversos eventos e chama pelas comunidades de brasileiros que tem aqui. O Lodge, querendo ou não, a gente está na 8ª turma, se eu não me engano, aqui do que vem para cá. Então as outras turmas também já fizeram algumas conexões. A gente tem um professor local que vem dar algumas aulas pra gente, que é o Juliano. A gente tem outras conexões que fazem parte da Link também. O André, que organiza algumas viagens internacionais lá pra gente. E a gente tem o Steph, que fica aqui dentro da casa, né, 24 horas com a gente, que no caso foi o Fuga. E que ele especificamente é uma pessoa que já estava aqui, que estava estudando em Stanford, então que já conhece várias pessoas e abre várias portas, assim. A gente também vai através do Juliano e através das nossas conexões também para algumas empresas. Então a gente visitou o GitHub, visitamos o Apple Park, a gente foi na sede da Microsoft também, né? Então, enfim, de algumas empresas da Intel, da Intel, exato. Então, são oportunidades que vão surgindo principalmente pelas comunidades de brasileiros, mas também da Link, que ela já tem uma estrutura também para nos apoiar, né? Boa. E o que rola aqui na casa, além do mais? Pode falar. O microfone de vocês, quem rodando aí? Então, rola eventos. A gente vai ter um evento hoje, que vai ser um churrasco, para pessoas do Vale como um todo. A gente gosta de, principalmente, fazer networking. Então, o maior ativo que a gente tem aqui durante esses meses é o networking, que a gente consegue levar para o Brasil e manter essas pessoas. É o maior objetivo principal de todo mundo, né? Eu acredito que envolve isso. E então, a gente faz muito evento aqui na casa. Tem evento praticamente toda semana. Tem semana que tem 3 eventos, por exemplo. E aí o Murilo geralmente organiza esses eventos pra gente. Boa. E acho que assim, até ri um pouco quando você falou aqui na casa, o que rola. Cara, tem vários eventos, mas tem muito trabalho também. Acho que parte do processo seletivo da Link é selecionar pessoas que estão empreendendo e que estão já com a empresa rodando, porque fica mais objetivo da gente também estar aqui, não só com o objetivo de networking, mas de estar trabalhando, de estar desenvolvendo, de estar evoluindo as empresas, que no final é o objetivo da Link. Então, grande parte do nosso período aqui é trabalhando. A gente também tem as aulas aqui dentro e os eventos, como a Joana falou. Sim, igual eu falei, cara, grande parte do nosso trabalho, além da gente desenvolver os próprios projetos, é realmente fazer o networking aqui no Vale do Silício. Então, além dos eventos que acontecem aqui na casa, a gente vai em muitos eventos também. Cara, se você puxar ali no Luma, é evento todo dia na Bay Area, que a gente chama, né, que pega, desde Mountain View até São Francisco. Eu recebi uma planilha, você deve ter essa planilha, certeza. Sim, que eu cheguei aqui dia 12. Aí eu falei, tava sem fazer a noite. Sem nada a fazer à noite. Aí eu olhei a planilha, juro, tinham 30 eventos dentro do dia 12 e dia 13, assim. Eu falei, cara, é absurdo, assim, tudo de AI. A gente vai muitos para esses eventos. Pô, a gente foi, por exemplo, no evento do GitHub. Que curiosamente, igual, tinha um brasileiro lá que trabalha no GitHub como PM. Ele, cara, fez a gente visitar o GitHub inteiro, todos os andares, foi insano. Mas com a gente vai muitos eventos em São Francisco, que lá é um polo maior, assim, de eventos. E a gente conhece muitas pessoas lá. Então, pô, cara, a gente já conheceu pessoa lá que depois de um tempo ela quis fazer um evento aqui na casa. Então, esse networking, essa rede de contatos que a gente vai montando aqui, ela é muito benéfica no longo prazo. Então, eu acho que grande parte do nosso trabalho é realmente falar com as pessoas, ir nas faculdades, entender o que cada um está montando, entender o ecossistema também, para onde os VCs estão olhando, para onde as startups estão indo. Hoje, por exemplo, só se fala em AI Agent, então, querendo ou não, os eventos vão ser mais direcionados para AI, e é mais ou menos isso. Então, basicamente, o nosso trabalho é network. Até complementando o Murilo, a nossa rotina aqui basicamente pela manhã a gente
falando de mim, né? Eu acordo 5 da manhã e fico até 1 da tarde trabalhando no horário comercial do Brasil. O fuso é complicado aqui, É, né? complicado. Tá batendo pra mim. Tô acordando às 5 da manhã porque lá são 9 horas e aqui já Exato. são. Amanhã eu tenho uma reunião 4 da manhã aqui, então. É complicado. 8 da manhã no Brasil. Mas é sacanagem quem tá no Brasil também. A pessoa então. sabe que você tá aqui, não. Não, pior que fui eu que marquei. Pô. Mas a gente faz tem o fuso, né? Mas a gente faz essa carga horária mais pesada durante a manhã, porque tem muito evento aqui. E como o Murilo falou, o que a gente pode levar daqui, de fato, são as conexões. E essas conexões a gente consegue fora de casa. Então, isso é o ativo que a gente mais corre atrás aqui. Claro, tem a parte do trabalho, como o Matheus falou, mas para se dividir, é uma carga horária mais pesada mesmo. Então, de manhã foca muito em trabalho. E aí, a partir de 4 da tarde, foca muito em fazer network através de evento. E quando fala em trabalho, você fala trabalho mesmo, você tem no Brasil normal, assim. Todos trabalham no Brasil, no caso. Exatamente, home office. Sim, entendi. Você ia falar uma coisa? Quer falar? Não, é porque eu fico pensando assim que, para quem não tá aqui no Vale do Silício e vê o pessoal repetindo, network é uma palavra que ela é um pouco banalizada, né? Mas, assim, não tem como fugir muito disso, porque até pelo próprio exemplo do Murilo, a gente conheceu um PM do Git. Como é que a gente conheceu? Simplesmente buscando fazer conexões genuínas, sendo cara de pau, principalmente eu acho que essa palavra, cara de pau, assim, essa frase é extremamente importante de você ter essa proatividade, de você buscar conexão, porque senão você vai acordar de manhã, se você não tiver trabalho no Brasil, ou se você tiver poucos trabalhos síncronos, você vai passar o dia olhando para o teto ou vai desperdiçar o dia aqui. Então, assim, querendo ou não, você tem que correr muito atrás dos contatos para você conseguir fazer sua agenda ficar bem completa e proveitosa durante esse período. Então, assim, realmente eu acho que a palavra é realmente prospectar e ir atrás de fazer essas conexões para justamente você aproveitar o seu momento aqui. Legal. E dá exemplo de empresas que vocês visitaram, o que vocês gostaram das empresas? Cara, a gente visitou a principal, assim, que eu acho que é o sonho de todo mundo, não só pela dificuldade, mas pelo legado da empresa, que é a Apple Park, assim, não tem como. A gente conseguiu entrar lá através de um brasileiro que trabalha lá, tipo, já é mais velho, já tem 65 anos, ele trabalha ele gerencia equipes de construções de chips, sabe? Então, chips, cara, que a gente usa no MacBook, entendeu? Os chips que a gente usa em alguns dispositivos de hardware. Então, ele é um cara muito experiente lá, assim, já 10 anos na Apple, fora a quantidade, ele já tá 28 anos aqui no Vale do Silício, então, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente conseguiu entrar lá, tudo muito confidencial, tudo muito... não pode, tipo, filmar nada, tem que ficar tudo na surdina e querendo ou não, cara... Nossa, incrível. A gente foi num dia todo ensolarado, a gente falou muito com ele sobre os processos que acontecem na Apple. É claro que a gente não pôde ver a parte interna assim, aos escritórios ali da Apple, mas a gente foi na parte interna ali, onde tem várias plantações de maçãs dentro da Apple Park ali, naquela redoma, muito curioso, tipo, tem uma piscina de som ali que o Tim Cook vai lá para relaxar, então coisas que a gente só descobre, tipo, quando a gente entra lá, entendeu? Fora as outras visitas que a gente fez na Intel também, outro brasileiro que trabalha lá há muito tempo, que fala sobre quais são os próximos objetivos da Intel, fora a história que a Intel tem, o GitHub, que a gente já comentou, enfim, e fora as empresas que a gente visitou através de eventos. Mais algum ponto, sacar? Então, se a gente fosse fazer uma lista, né, suspensa, a gente visitou Apple, GitHub, Intel, Microsoft, a gente foi também. Estamos agendando uma visita para o Google também, mas o Google aqui, eles têm vários prédios em Mountain View, então assim, existem vários tipos de Google. A gente foi inclusive numa sede do Google, que era a sede do Gemini, onde o pessoal vai lá a cada 15 dias, então assim, tem algum... A AWS a gente foi também, então, assim... O pessoal até me pergunta, né, quando a gente vai compartilhando as fotos nas redes sociais e tudo, falam, pô, eu queria estar aí, é muito inalcançável, só que assim, a parte inalcançável é você vir morar no Vale, mas assim, o acesso a eventos, ele é muito
muito fácil, muito fácil. E isso é algo que impressiona porque tem muito espaço para quem quer participar do que está acontecendo aqui. Eu acho que a principal metáfora que eu estou fazendo assim para ilustrar é: imagina um estádio de futebol construído para 50 mil pessoas e só tem 5 mil pessoas participando desse evento, olhando esse movimento. Então, eu sinto que ainda tem muito espaço para que outras pessoas que querem ser founders ou querem conhecer um pouco mais do Vale e da parte de tecnologia que envolve esse ambiente aqui, geograficamente é muito diferente e é muito difícil de tangibilizar. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui, Edu, mas você vai vendo aos poucos como é diferente realmente a energia do ecossistema. E eles têm muita cultura do give back, né? Então é tranquilo você prospectar via LinkedIn e pedir uma visita. Eu consegui, ou pedir um café. Eu consegui, por exemplo, um café com um rapaz que trabalha na OpenAI. Então, é muito, essa cultura do give back é muito forte. Eles querem, de fato, ajudar pessoas que estão iniciando na carreira, que querem ser mentorados. Eles têm, isso é muito legal aqui no Vale. E quem que vocês conheceram de legal aí, que veio aqui? Quem que veio frequentar a casa? Vai. Cara, esses dias aqui, assim, são várias pessoas, né? Mas esses dias aqui vieram os brasileiros que foram aceitos na YC. Até esqueci o nome Pessoal da startup. BlindPay. BlindPay, Uma perfeito. startup que conecta a API de Web3 para poder fazer transações de moeda fiduciária com criptomoedas, e eles foram aceitos nesse batch aí do Inter agora. E assim, cara... Não, exato. Então são pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer, mesmo sendo brasileiros, mas a gente consegue em perspectivas diferentes. Então acho que isso muda muito. Você conhecer... por exemplo, a Luciana ficou aqui uma semana com a gente na casa. Ela é conselheira de diversas empresas relevantes, a Vivo, por exemplo, já foi da Fleury, de outras empresas. E é uma pessoa que, se você até consegue conhecer ela dentro do Brasil ou em São Paulo, enfim, mas são rotinas diferentes. Quando a pessoa vem para cá, quando ela vem para o Vale, ela já se prepara muito nessa rotina do give back ou de ter novas oportunidades. Então você consegue ter tempo de qualidade diferente. Acho que isso é o principal ponto, assim, de fazer uma conexão aqui e não em São Paulo. A oportunidade que você tem, o tempo que a pessoa tem disponível para você, te dá mais liberdade de criar um laço forte e de fato de longo prazo, assim, sabe? Assim, complementando o que o Bruno falou sobre o ecossistema, cara, eu acho que eu falei isso pro Carlos, que trabalha na Intel. Uma coisa curiosa, por exemplo, no Brasil, cara, a gente tem muitos outdoors no Brasil. Quando pega a estrada, a gente vê outdoor geralmente de comida, ou divulgando o posto que tá logo ali na frente. Cara, quando a gente vai aqui na estrada para São Francisco, que Palo Alto é 30 milhas de São Francisco, né? A gente só vai vendo outdoor de tecnologia. Tipo, a gente só vê outdoor da Apple, só vê outdoor do Notion, da OpenAI, do Google, e a gente não vê, tipo, outdoors de economia real, sabe? Só de empresas de tecnologia. Isso é muito curioso, isso representa muito do que é o Vale do Silício, sabe? Então, uma curiosidade aí, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim. E até pra quem tá assistindo, acho legal. Eu tô muito acostumado em evento. Então eu fui no Web Summit de Lisboa, falando fora do Brasil, assim. Lisboa, fui no SXSW, e aí quem vai sempre fala, cara, a conexão é muito forte. Vocês estão falando aqui, pô, a pessoa quer conversar com você, só que é tudo muito rápido, é uma correria absurda. Talvez aqui tenha uma calma que não tem nos eventos, né? Assim, você tem mais tempo, você consegue sentar. Eu até falei pro Fuga no outro episódio que eu gravei com ele, que quando eu vim pra cá, eu falei, cara, aproveita e dá uma relaxada, porque o Vale do São Francisco e região, ele é um lugar que as pessoas estão mais tranquilas, e o fuso ajuda nisso, né? Porque chega às 7 da noite, dá pra dormir, se quiser. Se não tiver nada pra fazer, dá pra dormir. O tempo aqui, você tem mais tempo. É a impressão que dá, né? A gente já falou, esse é engraçado porque é muito difícil você fugir dos mesmos assuntos, dos mesmos insights, porque isso fica muito claro quando você chega aqui. Então, isso que você falou do tempo, do ecossistema, da vivência, tudo isso parece muito batido, mas a pessoa tem que ver aqui com os próprios olhos para ver que não é eu acho bobeira, que assim, né? é batido pra vocês que estão vendo aqui há mais de um mês, ou quem tá acostumado a vir pra cá. A gente vê que a maioria das pessoas não vem pra cá ou tem curiosidade. Então é muito legal saber disso, porque é real. Assim, me contaram, eu vim pra cá, eu vi, e é super legal. Cara, e assim, a cidade é tão imersa que, assim, né, se você for ficar aqui mais tempo, você vai ver a vida noturna aqui, ela não existe, porque a cidade é 100% imersa
cara, em business, em startup, assim, em trabalho, assim, é uma região de muito trabalho. Então, vida noturna, balada, enfim, essas coisas são muito fracas aqui justamente por isso. Então, a cidade, de fato, assim, 7 horas a cidade dorme e por mais que seja uma região que movimenta muito dinheiro, né, é bem diferente, assim, principalmente a região que a gente tá, que a Casa da Link fica, bem diferente de São Paulo. Então, é uma região muito mais tranquila, uma região mais residencial, apesar de movimentar muito dinheiro. Então, é uma quebra de cultura, assim, e é muito diferente, realmente, da realidade que a gente vive em São Paulo, por exemplo. E alguma história curiosa que aconteceu com vocês aqui nesse um mês? Vocês estão um mês aqui, é isso? Né? Então, mês. Alguém quer contar alguma história boa, algum perrengue? Tem várias. Ah, tenho? Ah, cara, tipo, sempre tem alguns perrengues aí, a gente pode falar de uns perrengues aqui da casa ou também, tipo, de fora aí. Ah, assim, aí vocês que tem que fazer o filtro aí daquilo que pode contar e daquilo que não pode contar, né? Porque, assim, de perrengue teve um monte de Vai que é história, tua, Murilo. nem compara. Oi? Conta aí uma. Ah, cara, dá pra contar o do Corvo. É, que, pá. Cara, eu nem me lembrava desse. Essa foi foda. Cara, eu nem lembrava. Cara, O você do quer Corvo- contar, Bruno? Cara, o do Corvo eu vou ter que contar, não tem jeito. Porque essa história, cara, a gente basicamente tava organizando um evento aqui na casa e fomos comprar algumas carnes e uma coisa interessante também, a questão de dinâmica de mercado. Carne no Brasil é muito mais barato que aqui, né? Não sei se vocês chegaram a observar no mercado, mas aqui, apesar da carne ser cara, também é de muito boa qualidade. Então a gente comprou algumas carnes para fazer esse evento. A carne estava congelada, tirei e deixei mais ou menos em uma mesa como essa aqui para descongelar aqui fora. E de repente, assim, a gente esqueceu, o tempo foi passando. Quando a gente viu, eu tinha tirado a carne, era 11 horas da manhã. Quando deu umas 4 horas da tarde, a gente ouvindo um barulho e um corvo aqui. Cara, simplesmente, o Murilo falou: Brunão, o corvo comeu a carne. Aí eu, hã? Como assim o corvo comeu a carne, cara? Quando a gente viu, os 2 pacotes de carne, eles estavam abertos, ele tinha tirado uma carne, a carne estava jogada no chão e uma outra estava toda furada e o corvo olhando pra gente assim, com uma cara de tipo, essa carne aqui é minha já, sabe? E era só E- carne caríssima, assim. Cara, né? e abrindo. A carne caríssima. E só abrindo um parênteses. Cara, esse animal é tão interessante que eu acho que foi. Se eu não me engano, o dia que ele pegou essa carne foi numa quarta-feira. E eu acho que uma vez por semana ele vem aqui na quarta-feira pra olhar. Cara, hoje de manhã ele tava, tipo, aqui Não, na tinha um na frente. chaminé ali. Que Cara, eu já- não é brincadeira, exato, não é brincadeira. tipo, Foi um corvo só e ele agora, ele fica no ambiente porque ele fica buscando. Cara, o animal é muito inteligente, cara, assim, então foi um perrengue, aí teve também um perrengue com carro também, e enfim, eu acho que abre espaço pro pessoal falar também. Quer contar? Pode ir, Murilo. Mais histórias? Ah, tipo, tem... Não, acho que esse aí não, esse aí é demais. Mas, cara, nossa, história da gente... tipo, não sei se necessariamente de problemas, assim, mas, cara, a gente, pô, foi em alguns lugares, por exemplo, o Stanford, cara, teoricamente você não pode entrar nas aulas de Stanford, né? Mas, cara, brasileiro, assim, acaba dando umas desenroladas, né? Exato. Não, teve uma palestra que a gente... E isso é muito interessante. Tipo, teve uma palestra, por exemplo, do Michael Sabel, que ele é o presidente do Y Combinator hoje. Tipo, cara, incrível. A gente foi... Na hora que a gente viu, cara, vai ter palestra do Michael Sabel, todo mundo para o que tá fazendo, bora, se arruma e vamos, né? E, cara, a gente foi lá pro auditório onde tava, claro que teoricamente tinha que bater o cartão ali, mas enfim, a gente só entra ali na hora que todo mundo tá entrando. E, cara, quando a gente chegou lá, pô, tava ele lá conversando com os alunos e uma coisa que impressiona é que esse tipo de convidado é tão comum que quando a gente chegou lá, cara, tinha umas 30 pessoas, assim, de um auditório que cabia 200. Então, assim, a gente fica, caramba, velho, como assim? Tipo, por quê? Aí a gente vai ver, cara, foi um aluno que mandou ali com a Stanford, né, pro Michael Sabel e simplesmente conseguiu chamar ele como convidado. Então, isso é muito comum. Tem palestra que, pô, o Elon Musk vem aí, que a gente fica sabendo, que, assim, só porque não foi muito divulgado, poucas pessoas foram, ou porque é muito comum também. Então, é muito louco isso. Cara, não, só pra dar um adendo da aula que você puxou aí, então foi muito engraçado, assim, a gente selecionou algumas aulas pra ir, pegamos um dia e fomos falar, pô, vamos pra Stanford. Chegamos lá na primeira aula, cara, quem disse que a gente acha a sala? Não achamos, perdemos a aula.
putz, não vamos achar mais nada, né? Aí a gente foi pra cafeteria lá que eles têm, Sei, uma sei. das, né? Na GSB mesmo, não sei se você já visitou lá. Sei, não visitei, mas sei qual é. Exato. Então, ficamos lá na GSB, do nada, a gente tá conversando assim. E um cara falou, pô, acho que aquele cara é o professor da próxima aula. Fomos pesquisar, era ele mesmo. Cara, faltando assim uns 15 minutos pra aula, ele levanta, a gente só seguiu ele pra entrar na aula. Entramos, assistimos. E o pior foi que era uma prova no dia. Cara, tem que ter sorte, né? Não adianta. Fizeram a prova, não? Então, Aí que tá. aí a gente chegou lá, uma sala, a gente achou que a sala está abarrotada de gente, né? 20 pessoas, assim, a gente tava em 3, ou seja, pô, a gente era representativo dentro da sala. Aí, cara, começa a aula, assim, o professor, pô, passou uns negócios lá, daqui a pouco chama um cara, prova. Putz. Aí deu todo mundo. O exercício bota lá no, projetou o exercício, né? Cara, nós 3 fingindo que tava fazendo. Aí deu, sim, uns 15 minutos de prova, acabou. Aí sorte que ele voltou à aula normal, cara. Aí seguiu a aula ali como se a gente fosse aluno, fizemos uma prova, tiramos 10 e segue o jogo. Mas, cara, foi desesperador por um segundo, assim, do tipo, Nossa, é o verdade. que a gente ia fazer na hora da prova, sabe? Não, e tinha um QR Code lá, eu fingindo que tava batendo o QR Code aqui. Mas, tipo, cara, o professor sabia o nome de todo mundo que tava na sala. Tipo, aí ele olhando assim pra gente, ele claramente sabia que a gente não era da turma. Muito engraçado. Tem que dar contexto também que não é essas aulas, fica mais engraçado o contexto porque essas aulas não é uma graduação, é aula de MBA, são caras assim que já têm experiência, enfim, aí vê 3 caras mais novos assim, Outro com a cara de pau, é muito perrengue engraçado. desse aí, cara, a gente entrou numa sala de MBA, assim, que as salas de Stanford, elas, assim, pelo menos as da JSB, né, elas tendem a ser, tipo, um oval não, né? É, tipo, uma meia-lua, exatamente. É, que, tipo, tem uma parte central ali, cara, mas a gente entrou numa sala, que, pô, uma aluna tava saindo, beleza, vai ter aula aqui, entra aí. E, cara, a gente chegou lá e sentou. Só que aí, tipo, depois de um tempo, o professor se ajeitando, depois ele, tipo, puxa um mapinha, assim, da sala de aula e começa a colocar o rosto de cada aluno no mapa. E a gente lá, né? Foi por isso que, tipo, depois a gente, cara, vamos perguntar se é aula aqui mesmo, tudo mais. Não, a aula que é de quê? Aí, não, é disso. Não, a gente entrou na sala errada, desculpa. Mas, pô, o cara botando, cara, no MBA, colocando uma foto de todo mundo, onde cada um tinha que sentar, a gente ficou, caramba, o que faz agora? E esse dia foi complicado. Muito bom. E aí, em resumo, assim, queria que vocês... Valeu a pena estar aqui? Tá valendo a pena? O que vocês têm de impressões? Falta um mês pra vocês ir embora ainda. Faltam 2 semanas, mas, cara, se você tiver a oportunidade de vir pro Vale, é meio clichê falar isso, mas, cara, se você tiver a oportunidade de vir pra cá, nem que seja pra ficar 1 mês, 2 meses, ou até mais tempo, acho que é extremamente válido, principalmente se você quiser fazer 10x, né, tipo, quer realmente ter uma empresa de valuation bilionário de dólar, se você quiser realmente viver e transpirar e respirar esse ecossistema de startup, você tem que vir pra cá. Eu, provavelmente, do perfil da nossa turma aqui, eu era provavelmente o que estava menos atrelado a realmente empreender, focado em realmente fazer 10x, principalmente porque o meu negócio ele é escalonável, ele não é escalável, então eu preciso também buscar um produto que consiga se adaptar a esse perfil, a esse fit para poder atingir um tamanho de mercado maior. Só que, cara, é muito legal para você aprender e você abrir a mente para você entender que isso aqui é tangível. Isso que o Murilo falou, cara, você ir para uma aula que você tá ouvindo Michael Sable a 10 metros de distância. Para quem não sabe quem é o Michael Sable e tá envolvido com esse mundo de startups, por favor, dá uma googada aí. Ele é simplesmente, tipo, partner do IC, ele foi acelerado pelo IC e ele é co-founder da Twitch, então ele praticamente inventou um mercado de broadcasting, o cara é insano também. E, cara, você ter esse fácil acesso a esse tipo de gente, você vê, cara, tem muita oportunidade. Realmente, a barra é lá em cima, mas eu acho que, pelo menos aqui, eu tenho a impressão que a galera tem muito medo. Tem medo de empreender, tem medo de arriscar. E uma coisa que o próprio YC fala, e a gente vai observando aqui na prática, é que o menor risco que você tem é de escolher por empreender. Porque, no mínimo, você vai aprender muito para você conseguir ter um negócio que você... Beleza, não vai ser um negócio tier S, escalável, que preencha todos os checklists perfeitos de uma big tech ou de uma startup que faça 10x. Mas, cara, você consegue ser
impactar pessoas, atingindo um tamanho de mercado que possa não ser relevante para um VC, mas é relevante para a sociedade. Então, você consegue impactar pessoas e aprender sobre negócios convivendo nesse ecossistema de completamente certeza. Pra mim valeu muito a pena, então eu sempre quis vir passar uma temporada aqui. Eu sou da área de tecnologia, então sempre foi tive essa aspiracional de visitar empresas de tecnologia, conversar com pessoas que trabalham lá dentro, entender como funciona o dia a dia. Hoje eu sou CTO na minha startup e, como eu falei, a gente está abrindo uma rodada, então tá aqui foi muito bom para conhecer outros CTOs, para conhecer outras pessoas de tecnologia, para conversar com investidores, e é uma mentalidade diferente dos investidores do Brasil, sendo muito sincera. Eu não esperava. Aqui, geralmente, os founders são pessoas super técnicas. No Brasil é um pouco diferente, né? Tem a pessoa mais de vendas e a pessoa técnica. Então aqui não, aqui são todos técnicos. E isso para mim foi realmente assim uma grande novidade. Estar dentro das empresas de tecnologia foi fantástico. Por exemplo, na Apple, uma coisa que me chamou muita atenção que o Carlos falou, que foi a pessoa que recebeu a gente, eles já estão com o iPhone dos próximos 5 anos prontos. Eles já estão pensando no iPhone de 2030. Então já está pronto, já está projetado, já está testado. Eles gastam muito mais em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, do que em outras áreas da empresa. E eu acho que isso é um aprendizado para a gente também. Não é ficar só olhando amanhã o dia seguinte, né? Olhar um pouco mais a longo prazo. Então, para mim, foi a realização assim, de um sonho. Inclusive, ficaria mais tempo. Acho 2 meses pouco tempo. Porque o primeiro mês é só a curva de aprendizado, que você está ali se adaptando ao fuso horário, a como trabalhar aqui, conhecendo pessoas. A coisa começa mesmo a engatar depois do segundo mês, a partir do segundo mês. Então, acho que eu ficaria mais tempo aqui ainda para ter conexões ainda mais genuínas com as pessoas, visitar mais gente, falar com mais gente. É tudo muito corrido aqui. Então, para mim, valeu super a pena e vou voltar em breve, com certeza. Legal demais. Cara, assim, já falaram muito, assim, sobre mesma coisa que eu senti. Quando eu tava, tipo, no Brasil, cara, e eu olhando aqui do ponto de vista do Brasil, sabe? Você pensa, cara, tipo, vai ser... Beleza, deve ser insano, polo de tecnologia, tudo mais, só que, tipo, devem ser pessoas mega inacessíveis. Cara, quando eu cheguei aqui, você tem uma percepção, e eu acho que todo mundo aqui da casa também teve, que as pessoas que a gente acredita que são completamente inacessíveis, você vem pra cá, cara, elas são mais acessíveis do que nunca, porque no Brasil, por exemplo, você vai querer conversar com alguma pessoa que, cara, sei lá, muito foda em alguma área, essa pessoa é extremamente inacessível porque, tipo, geralmente nem dá abertura pra falar, sabe? Uma coisa que eu amei aqui no Vale do Silício é que, cara, ninguém menospreza ninguém. Todo mundo pode ser o próximo founder absurdo de tecnologia, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas, cara, sempre vão te tratar bem, sempre vão conversar com você, demonstrar interesse e, com certeza, tipo, em relação ao mundo de startup e tecnologia, cara, eu passaria aqui, eu já falei, de morar aqui, eu já, assim, vontade infinita, porque, pra mim, é um ecossistema muito agradável, muito a minha cara também, principalmente tecnologia, e eu acredito realmente que, cara, aqui é um lugar muito bom para trabalhar e para desenvolver negócios, principalmente. É uma coisa que eu tô ouvindo muito falarem aqui, é que as pessoas aqui estão preocupadas com o que você tá fazendo agora, não o que você fez, né? Então é muito em cima disso, assim. Posso complementar? Claro. Inclusive, é uma coisa que eu gostei muito daqui, é que as pessoas não têm medo de falar o que elas erraram. No Brasil, você falar que, por exemplo, uma startup sua fechou, deu errado, é super mal visto. Aqui, para as pessoas, é muito bem visto que você falar sobre seus erros, o que deu errado. Significa que você já aprendeu, que você tem casca para enfrentar a próxima. E não que você é um fracassado, como a gente vê isso no Brasil. Então, eles falam muito sobre isso aqui, eu acho isso muito legal. Sem falar também que a dinâmica aqui é diferente, né? Então, as pessoas são mais calmas, têm mais tempo para tomar um café, conversar, é menos correria do que São Paulo, pelo menos eu tenho essa... Então, para fazer networking e alavancar business aqui é bem, bem interessante. Exato, e assim, cara, acaba que no Brasil a gente tenta trazer essa mentalidade que nasceu aqui, né? Mas a realidade é que a gente tem menos dinheiro disponível, a gente tem menos
oportunidades, a gente tem menos founders, a gente tem... O ecossistema, ele gira numa frequência muito menor do que gira aqui. Então, por aqui a gente tem muitas oportunidades, a cabeça, né, o mindset, né, é totalmente diferente. Então, eu acho que o principal insight, assim, é isso. Primeiro que abre a mente e a gente consegue enxergar novos negócios, novas oportunidades, seja para melhorar os negócios que a gente já tem, seja para abrir novos negócios. Mas o principal para mim é que, estando no Brasil, a mentalidade da captação e de virar um unicórnio, enfim, de fazer uma empresa que tenha sucesso, o sonho, assim, ele parece muito mais distante do que estando aqui, sabe? Aqui as pessoas são acostumadas a ter essa cabeça de que, cara, é possível, a gente vai fazer, a gente vai ganhar. Eles têm muito esse nós somos os melhores, sabe? Principalmente dentro de Stanford. Sim. E querendo ou não, é uma global mentalidade, também, né? é uma mentalidade vencedora, entendeu? E acaba que isso contribui muito. Então, ter a oportunidade de estar aqui mais tempo, de ficar aqui e de conhecer mais pessoas com essa mentalidade, acaba infectando a gente, né, numa forma positiva. Mas isso contribui também para o sucesso e pro dia a dia também, sabe? Para a cabeça que a gente tá olhando quando a gente vai criar alguma coisa. Só uma coisa também, tipo, só pra exemplificar o quão grande é estar aqui, tipo, eu até pesquisei aqui, realmente, cara, 60% do dinheiro de VC global foi investido no raio de 80 milhas aqui do Vale do Silício. Tipo, só pra, assim, ter uma noção de, cara, 80% de dinheiro investido em startup tá aqui, entendeu? Então, assim, se você quer, cara, montar alguma coisa e você, tipo, vê as pessoas realmente conseguindo investimento com um produto simples ou, tipo, só com uma ideia, cara, aqui é o lugar, sabe? No Brasil, eles sempre vão pedir uma atração muito grande, sempre vão pedir que os founders sejam perfeitamente técnicos, tem que, assim, só o produto global também. Aqui eles já têm uma mentalidade diferente. A gente conversou com os brasileiros que pô, captaram, cara, mais de $700 mil aqui com uma aceleradora de Stanford, de um cara que assim, faz parte de uma aceleradora de Stanford, e por mais que, tipo, o produto já não tinha tanta tração, cara, eles já confiaram na pessoa, porque ela já tinha uma tese de, cara, vender aqui, transacionar aqui, então, assim, é uma diferença muito grande no mundo de startup e venture capital do Brasil, principalmente São Paulo pra cá, sabe? E é curioso também, porque a gente acha que, pô, essa região aqui, cara, tem muita gente. Só pra gente ter ideia, pô, a cidade de São Paulo são 10 milhões de habitantes, né? Aqui em assim, em São Francisco são 800 mil pessoas. Tipo, é relativamente pouco. E se a gente pegar toda a Bay Area, que é essa área gigantesca aqui, cara, dá mais ou menos 6,5 milhões de pessoas. Então, não tem tantas pessoas circulando Metade igual de São Paulo. Exato. E se pegar a grande São Paulo, assim, esquece. Entendeu? Eu não sei nem se o número total é esse, mas pensa que, por exemplo, em São Paulo é uma capital que é dividida tanto para finanças como para empreendedorismo, como para N setores que existem no Brasil relacionados a negócios. Aqui é uma capital que é só focada em startups e tecnologia. É uma capital, no caso, uma região onde só se fala nisso e só pensa nisso. Então, você está muito exposto a não estar como no Brasil. Para você falar sobre isso, você tem que consumir comunidades, você tem que consumir, por exemplo, conteúdos da Monkin, você tem que consumir conteúdos de pequenas comunidades que se formam por lá, mas aqui você tem fácil acesso como se fosse uma commodity. Então, eu acho que a vantagem nós que temos esse interesse em empreender e desenvolver startups e inovação, temos o brilho no olho que uma criança de 10 anos teria vindo para cá. Eu acho que é a principal coisa que você pode observar. E para você aproveitar isso, cara, é prospecção, cold mail e cara de pau. Eu acho que é basicamente isso. E nisso o brasileiro é bom, né? Galera, muito obrigado pelo papo. Galera, antes eles achavam, vamos falar sobre o quê? Pô, baita conteúdo. Acho que quem nunca veio pra cá, desde estudante, empreendedor, founder, galera de tecnologia, pô, muito, muito legal mesmo. Acho que o aprendizado que vocês juntos trouxeram pra quem tá assistindo sobre a região toda, disseram até números, pô, acho que é muito legal. Então, obrigado. Sim. Valeu. Valeu, pessoal. Foi mais um episódio da Monkin. Dessa vez, Monkin no Vale do Silício. Nos vemos por aí. Valeu!